Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Busquemos a Luz. E aí a gente pensa, né, meus irmãos, quem que não está buscando a luz, né? Somos todos caminheiros da luz. Estamos sempre tentando buscar a luz para nos iluminar o nosso caminho e as nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que Jesus possa sempre nos dar a direção do bem, da fraternidade, da bondade. Que Ele possa sempre plantar em nossos corações a fé de dias melhores. Nesse momento, estamos todos ligados num só pensamento e num só sentimento, e aptos a ouvir essa palestra com todos os ensinamentos que o nosso amigo Oswaldo Pons vai passar para a gente. Que Jesus ainda possa iluminar ele, que o mentor dele possa direcionar os pensamentos dele para que ele fale para nós os melhores pensamentos, as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que o sentimento da luz possa brotar no coração do Oswaldo. Senhor Jesus, nos ilumine, Jesus. Derrame a sua luz sobre todos nós que estamos aqui agora assistindo essa palestra. Senhor Jesus, gratidão, Pai. E eu te convido, Jesus, continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. Pedimos a Jesus nos abençoar neste momento e que possamos, com nossas mentes tranquilas, com os corações, nossos corações em paz, entendermos os comentários dessa noite e que sejam estes comentários inspiradores para a nossa reflexão e motivo de novos objetivos, onde prevaleça apenas a vontade de agir no bem. Nosso tema hoje, como nossa irmã disse, tem como fonte o capítulo 121 do livro Fonte Viva, onde Emmanuel dita a Chico Xavier uma mensagem com o título Busquemos a Luz. Emmanuel, como sempre, vem trazer o esclarecimento do Evangelho para todos nós, através de mensagens edificantes, de forma mansa e, ao mesmo tempo, persuasiva, porque é convincente, porque nos inspira a refletir e aperfeiçoar nossos sentimentos e a nossa forma de entender a vida. Ele utilizou um versículo para inspirá-lo a escrever a mensagem para nós e retirou esse versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para instrução na justiça. Quando se fala em toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa, nós não precisamos falar somente e sobre livros sagrados, porque Deus age de variadas formas para nos trazer a verdade.
Podemos pensar no nosso cotidiano e falar dos textos que são escritos, de ideias que são transmitidas. Às vezes uma simples frase, quando bem analisada, pode trazer um grande ensinamento na sua essência. E não apenas a escrita, mas também através do verbo. Deus, através da providência divina, se utiliza das várias oportunidades do nosso dia para trazer recados, mensagens edificantes para a nossa reflexão. Existem diversas fontes da verdade. Quando olhamos para o passado, nós conseguimos contar uma quantidade imensa de pensadores que utilizaram toda uma encarnação para trazer mensagens inspiradoras para a nossa vida, no intuito de trazer o divino para perto de nós. Hoje não é muito diferente. Também são inúmeros os pensadores, as pessoas que se esmeram para nos apresentar de modo filosófico, científico, religioso, as leis de Deus que nós já trazemos no nosso DNA, na nossa essência espiritual, e que ainda não somos tão conscientizados assim de todas elas, não temos consciência de todas elas. Sendo que à medida que vamos evoluindo, elas vão se tornando cada vez mais claras para todos nós. Muitas vezes assistimos na televisão, lemos na internet, ouvimos nos veículos de comunicação, vemos escritores, palestrantes, representantes religiosos, cientistas, filósofos, pensadores. Nós vemos frases de todas as fontes. E quando nós ouvimos ou lemos, nos sensibilizamos bastante pela verdade do seu conteúdo. Por isso, independentemente das minhas crenças e valores, eu preciso ter o senso de avaliar a mensagem pelo raciocínio lógico. É preciso entrar em sintonia com aquilo que foi dito ou escrito e retirar o que é proveitoso para o meu crescimento espiritual. E analisar profundamente a mensagem, se ela foi inspirada por Deus. Por isso, Emmanuel vai iniciar a mensagem dizendo: procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Hoje em dia nós temos muitos exemplos e ideias de valores. Só precisamos dar a ela o valor que realmente ela tem, sem discriminação. Não importa quem disse ou de onde ela veio. Isso não importa. Vamos analisar se tem um valor significativo ou se é algo que diz respeito à ignorância, ao egoísmo. Tem uma mensagem de Paulo de Tarso, uma passagem de Paulo de Tarso, que diz que devemos aprender de tudo, e reter o que é bom. Então nós precisamos observar todas as nuances da ideia e guardar apenas o que é bom. Nós temos que ter um senso analítico bem apurado e não agir por conveniência. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Também de Paulo de Tarso. Nós vemos a disseminação, por exemplo, de fake news, onde muitas pessoas nem sequer analisam o teor da mensagem e já passam para frente, e já passam a acreditar no que está escrito. E Emmanuel está nos falando que devemos ser criteriosos na busca da verdade e procurar entender o valor que essa mensagem tem para tornar a nossa vida melhor.
Nós temos muitos exemplos daquilo que não deve ser seguido, como também vemos muitos exemplos de pessoas boas, pessoas às vezes anônimas, que não conhecemos e que são grandes exemplos que passam uma bela mensagem de vida para todos nós. Um olhar mais curioso poderá nos ajudar a perceber o valor correto desse ou daquele comportamento, para que possamos utilizar como forma de conduta na nossa vida. Emmanuel assevera que devemos analisar a ideia pelo valor que lhe é próprio. Isso quer dizer que não precisamos nos preocupar com os mensageiros, mas com a mensagem. Ele continua falando, fazendo referência agora ao dinheiro, para depois trazer a essência da mensagem para nós. E ele diz assim: quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta a luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal. Passa. A que te submetes. Por isso, não lhe discutes a origem, respeitando e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. Até então, ele trouxe uma referência com relação ao dinheiro, aos recursos materiais do nosso mundo físico, porque o dinheiro faz parte da nossa vida, nós precisamos dele para viver, mas nós não precisamos viver em função dele. Emmanuel também não está fazendo apologia ao uso do dinheiro corrompido, que passa pelas nossas mãos através da corrupção. Ele fala da representação que o dinheiro tem em nossas vidas como meio de sustentação. Não importa de onde veio, mas importa saber se ele chegou de forma justa ou injusta para nós. E o que vamos fazer com o dinheiro? Utilizar com proveito, nós devemos utilizar com proveito, seja em benefício próprio ou em benefício da nossa família, ou ainda em benefício dos mais necessitados. O que importa é o destino que se dá e a importância de utilizarmos de forma saudável. Ele falou do valor do dinheiro e a forma como usamos. Agora ele vai falar de um outro valor, um valor que tem um significado diferente. E ele continua na mensagem. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Subscrita significa aprovada, concordância, ou seja, eu não preciso exigir que uma ideia renovadora e edificante seja aprovada pelas pessoas que estão ao meu redor. Principalmente nossos parentes e amigos particulares mais próximos. Pode ser que o entendimento que eles têm sobre o assunto seja outro. Então eu não preciso ficar debatendo e querendo que a verdade que eu enxerguei nessa ideia renovadora
seja a verdade delas também. Na minha família, por exemplo, meus pais são católicos, um dos meus irmãos é evangélico e o outro irmão, ele especula, ele estuda de tudo. E nós nunca nos desentendemos por conta de uma conversa sobre religião. Isso é muito bom. Então cabe a todos nós aproveitar um ensinamento que vem de outra fonte e não exigir que seja apenas a minha fonte a verdadeira. Porque senão, para nós que somos espíritas, vamos achar que somente o pensamento espírita, somente frases espíritas servem para nós. Assim como se eu tiver uma outra denominação religiosa, somente essa outra denominação religiosa é que está certa para mim. Se chega uma mensagem, uma ideia de um budista, de um evangélico, de um cientista católico, de um espírita, qualquer que seja a fonte, não serve para mim porque eu estou fechado dentro da minha crença. Não é assim, né? E o pior disso tudo é que muitos de nós nem sequer têm a intenção de parar para analisar a ideia. Porque olha só, um padre fala do Evangelho, um pastor fala do Evangelho, Emmanuel fala do Evangelho, e quem está falando a verdade? Quem está falando a mentira? Se todos estão falando da mesma coisa, de Deus. Nós que mudamos a interpretação. Por exemplo, nós que somos espíritas, falamos e estudamos sobre a realidade no mundo espiritual, estudamos a reencarnação, estudamos as comunicações com os espíritos, porque isso para nós é uma realidade. Mas se chegar uma pessoa e diz assim, eu não acredito em nada disso, porque minha crença fala diferente. A gente acaba colocando em debate o eu acredito e o eu não acredito, como ponto principal da discussão. E perdemos o foco real e principal da ideia. Porque não importa onde vamos, mas a ideia principal é como vamos. Todas as crenças mostram para nós esse caminho de elevação, o caminho do nosso aprimoramento, e aí nós ficamos naquela. Ele fala que não acredita em mim porque sou espírita e falo com espíritos. E eu falo que não acredito nele porque ele não fala com espíritos. E nós ficamos nessa briga de vaidades e perdemos a chance de trocar experiências. Porque na essência nós estamos falando dos mesmos ensinamentos. Então nós precisamos ter a nossa mente aberta para receber uma ideia edificante e analisá-la de forma imparcial e retirar o ensinamento proposto na ideia. Retirar a essência da mensagem. Se for uma mensagem que te inspirou a mudança para melhor, se ela produziu um efeito consolador em você, absorva a mensagem dentro de você. Talvez seja Deus falando com você através daquela pessoa que trouxe a ideia. E nem por isso eu preciso deixar de ser espírita. E Emmanuel continua, toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela, corporificados, tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros.
ele reforça, afirmando que recebemos presentes do alto, presentes de Deus, por meio de mensagens instrutivas e consoladoras. E não cabe a nós fazer julgamento daquele que foi instrumento da providência divina para trazer a mensagem até nós. Muitas vezes, nós estamos condicionados a determinado comportamento e fazemos o pré-julgamento de uma pessoa ou de uma circunstância, acabamos agindo por impulsividade e deixamos de absorver a ideia junto da mensagem. Será que é porque, ao longo das nossas reencarnações, em algum momento nós sofremos rejeição e doeu? E isso marcou a nossa alma, marcou o espírito? E em contrapartida, nós também aprendemos a rejeitar e cristalizamos isso em nós? E assim, na maioria das vezes, nós fazemos pré-julgamentos e com medo nós já rejeitamos o que nos chega. Nós precisamos avaliar isso. Talvez a solução de um problema que está me tirando o sono possa estar exatamente na mensagem que chegou. E por conta desse comportamento condicionado, eu deixo de absorver a ideia e continuo com a minha dor. E depois ainda vou falar que Deus não me ajuda, que as coisas só acontecem comigo, que eu sou um rejeitado, quando na verdade eu rejeitei a ideia renovadora. Lembremos, desde que tenhamos merecimento, a providência divina, através dos nossos mentores, através dos espíritos superiores, aproveita uma circunstância, aproveita uma determinada situação e se utiliza daqueles que estão no contexto para passar uma instrução. A solução para algo, talvez passar a solução de algo que esteja nos machucando. Mas como saber se eu tenho merecimento? Ou ainda, já aprontei muito e não tenho merecimento nenhum. Mas Deus não desampara ninguém. Todos nós temos algum merecimento. Então nós precisamos fazer o bem, trabalhar no bem, ser sinceros nas nossas intenções, e o restante é com Deus. Podemos ainda sentir uma dor aqui, uma dor ali, mas Deus age de várias formas. E são formas que ainda não entendemos, porque não temos a compreensão total das suas leis. Então, trabalhar no bem é o melhor caminho. Vocês podem até estar pensando, mas como saber se uma mensagem é do bem? Tudo deve passar pelo crivo da razão. Allan Kardec fala isso em um outro contexto, no livro dos médiuns, mas isso pode ser aplicado aqui também para nós, na mensagem de Emmanuel. Temos que passar tudo que nos chega pelo crivo da razão e do sentimento e absorver o que seja benéfico, construtivo, instrutivo e moralizador para o nosso ser. Emmanuel vai concluindo a mensagem dizendo que o essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade
é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor. Por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Perceberam que Emmanuel fala do dinheiro como forma de alimentar nosso corpo e da mensagem instrutiva como forma de alimentar a nossa alma. E quando damos o valor legítimo aos dois, eles podem produzir um efeito positivo, imenso para a nossa vida. E assim nós vamos adquirindo, como Emmanuel falou, os talentos eternos, as virtudes eternas de sabedoria e de amor, que com certeza vai resolver todas as nossas questões que hoje nos machucam e causam dor. Precisa apenas da nossa vontade, de um pouco de disciplina, de vontade constante para não perder o foco. Então, que possamos nós todos abrir as portas do entendimento, porque quando abrimos as portas dos nossos corações e mentes para o entendimento, vamos vislumbrar todo um universo de sabedoria para desfrutarmos. Se nós nos fecharmos dentro da nossa visão limitada, certamente teremos apenas aquele pouquinho. Então precisamos manter nossa mente aberta e perceber que os ensinamentos que chegam para nós vêm por caminhos diversos, e não apenas por aquele caminho que eu acho que é o verdadeiro. A verdade se prolifera por todos os cantos, e nós temos que ter a percepção de encontrar essa verdade. Podemos ter tudo e reter apenas o que é bom. Podemos ler tudo e reter apenas o que é bom. A luz pode iluminar qualquer lugar, desde que o lugar que se deseja iluminar esteja com as portas e as janelas abertas para que a luz entre. Então nós terminamos com a frase final de Emmanuel, que diz: busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. E que assim seja. Vamos agora então à nossa prece final, agradecendo a Deus pelas oportunidades que sempre nos é oferecida para que aprendamos um pouco mais, aplicamos em nossas vidas, em nossa vida, procurando sempre fazer o bem, procurando sempre lapidar as nossas imperfeições, para enfim se tornar um homem de bem. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe a todos os nossos amigos espirituais que aqui estiveram, que todos nós possamos levar um pouco dessa paz para os nossos lares. Que assim seja.